Fala, fiel torcida! Mais um jogo que o Corinthians jogou mal e deixou a desejar, empatando em casa com o São Bento na volta para a Neoquímica Arena. Muito a melhorar. Eu sou o César Corsino do canal Gol de Barriga, Futebol e Cerveja e este é mais um pós-jogo do Timão. No jogo de hoje, o técnico Wagner Mancini optou por utilizar aquele time que ganhou do Guarani por 1-0 no jogo de domingo, porém, vários jogadores mantiveram a má atuação. Eu posso listar aqui o Mosquito, o Gustavo Silva, o Varanda, o Vitinho, que é um bom jogador da base, mas que ainda não mostrou todo o potencial e todo o valor no time principal. Além do Fagner, que errou muitos passes, o experiente lateral corintiano, só que o erro de passe era onde eu queria chegar. Porque assistindo ao jogo, eu fui fazendo uma pequena análise aqui, e anotando os passes errados, e o Corinthians teve a capacidade de que todos os jogadores, todos mesmo, do Cássio ao Cauê, que foi o centroavante no primeiro tempo, e os reservas que entraram no segundo tempo, todos, sem exceção, erraram passes. E um time que erra passe não consegue construir jogadas, não consegue, vamos dizer assim, transpor a defesa do adversário, que foi o que o São Bento fez no jogo de hoje. O São Bento veio muito forte, com um sistema defensivo bem fechado ali, e explorando o contra-ataque. Por quê? Porque ele sabia que ele tem um time mais fraco, não havia vencido no campeonato, então ele precisava pontuar, e para pontuar contra um time grande, que é o Corinthians, dentro da casa do Corinthians, a postura foi a correta. Segurar lá atrás, fazer aquele ônibus ali atrás, onde ninguém passava, e eles aproveitavam os contra-ataques. E foi o que aconteceu aos 7 minutos, quase 8 minutos ali do primeiro tempo, uma roubada de bola. O lateral direito, que até foi comentado que ele era um atacante que foi recuado para jogar na lateral direita, ele saiu em disparada ali, driblou praticamente 5 jogadores do Corinthians, na cara ali do Cássio, de fora da área, ele chutou. Não vi falha do goleiro do Timão nesse chute, porque foi um chute forte ali de fora da área, tirando do Cássio. A falha foi sim em nenhum dos jogadores, ele passou por 5 jogadores do Corinthians. Nenhum teve ali, vou derrubar, vou parar esse contra-ataque. Mata o contra-ataque, fez a falta, toma amarelo, mas evita qualquer perigo de gol. Nesse caso saiu o gol, mas poderia ele ter dado um passe. Enfim, foi um perigo eminente e que custou caro para o Timão. Por quê? Porque o São Bento, a partir do momento que faz 1-0, aí sim se retraiu mais ainda e só saía na boa. E nas poucas escapadas que ele deu, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ele levou perigo. E o Timão não pode, nunca, jamais. Faltou muita intensidade, além dos passes errados, que olha, absurdo o número de passes errados. Se você pegar a estatística do jogo, o Corinthians teve 73% de posse de bola, trocou 610 passes, e teve 86% na precisão de passe. Aí você vai falar, não, o César tá ficando louco, eu tô falando de passe errado, com 86% de precisão. Só que foi o passe lateral. O Gil pegava, passava pro Bruno Mendes, devolvia no Cássio, ia pro Fagner. Aquele passe que não evolui, aquele passe que não tem o poder de decisão. Aquele que, vamos dizer assim, ele quebra as linhas do adversário e o time consegue chegar na cara do gol. As poucas vezes que chegou na cara do gol, foi acertando passe. Ele teve boas triangulações, tanto pela esquerda quanto pela direita. E nas 2 vezes de mais perigo, no primeiro tempo, foi com o volante Gabriel, que teve uma boa partida. O Gabriel foi um dos bons nomes desse jogo, mas como o coletivo não jogava, é complicado, Então não tem jeito. Então o Gabriel jogou bem, sim, foi um dos, no meu modo de ver, um dos destaques do time no jogo de hoje, mas faltou ali alguém do lado dele. Cantilho, razoavelmente bem. O Cantilho, naturalmente, ele erra menos passes porque ele tem muita qualidade no passe. É o diferencial dele. É aquela virada de jogo para a direita, para a esquerda, a visão de jogo para encontrar alguém melhor posicionado. Mas pouquíssimas vezes ele encontrou. O Cauê, que jogou razoavelmente bem no primeiro jogo dele contra o Guarani e marcou até o gol. No jogo de hoje, não conseguia segurar a bola na frente, protegendo dos zagueiros. Então a bola chegava nele e voltava, espirrava. A bola batia e voltava, então não conseguiu render bem. O Varanda caiu muito de produção desde que ele foi deslocado para a ponta esquerda, substituindo o Vital. Só que o Varanda, ele não é um ponta esquerda, e na ponta esquerda ele não rende, ele não rendeu em nenhum jogo que ele jogou na ponta esquerda. É um jovem, tem muito a evoluir, mas tanto na base quanto quando ele foi promovido, ele é o cara que pega a bola na direita e corta para o meio. Ele seria ali o segundo atacante, às vezes jogando de falso 9 ou até pela direita, mas sem ser um ponta. Ele não é veloz para fazer a ponta. Por isso,
Desde que ele foi deslocado para a esquerda, ele se sentiu totalmente ali um peixe fora d'água e não conseguiu evoluir. Ele não está ajudando o Corinthians jogando pela esquerda. Todos os jogos que o Varanda jogou pela esquerda, substituindo o Matheus Vital, o Corinthians não conseguiu jogar do lado esquerdo. As triangulações ali com o Fábio Santos, até a aproximação do meia, no jogo de hoje era o Vitinho no primeiro tempo, fica muito carente por conta do Varanda. O Varanda não é esse ponta esquerda que vai vir por meio, recuar, fazer a proteção, ele não é. Ele é um segundo atacante, às vezes faz o falso 9, mas na ponta esquerda ele não rende como não rendeu. Mas parece que o nosso técnico não vê isso. Tá certo que eu não tô lá nos treinamentos, o dia a dia no CT, mas o Varanda, todos os jogos que eu assisti dele na ponta esquerda, ele deixou a desejar. É jovem, tem muito a crescer, a gente tem que dar o voto de confiança, porque a base é o que vai sustentar o Corinthians nesse ano de 2021, mas precisa evoluir e o quanto antes. No segundo tempo, o time virou perdendo de 1-0, né? No segundo tempo, o Mancini fez algumas substituições com o intuito de melhorar o time. Ele trouxe o Otero, o Luan e o Jô a campo. O Jô com a intenção de segurar mais a bola lá no ataque, coisa que o Cauê não conseguiu todo o primeiro tempo. O Otero, ele entrou no lugar do Varanda, fazendo ali a ponta esquerda e com a obrigação que foi dada a ele, como ele chuta muito bem a gol, limpou, bate no gol. Só que ele não conseguiu, assim, até tentou, a primeira finalização dele logo que entrou levou perigo, uma falta que ele sofreu, ele bateu, bate muito bem na bola, levou perigo ali pro gol do São Bento, mas a gente sabe da limitação do Otero também. O bom dele é o chute pro gol, mas tecnicamente ele deixa a desejar e muito. O Luan, que entrou no segundo tempo, era a esperança. Teve até um movimento na internet, né, no Twitter, do Luan Day, fazendo aí referência ao Neymar Day, ao Vini Day, que no meio de semana arrebentaram pelos seus times na Champions League. Só que, por opção do técnico Wagner Mancini, o Luan não começou jogando. Incompreensível, porque ele jogou muito bem contra a Ferroviária, apesar da derrota do Corinthians. E tem toda aquela questão da sequência para o Luan, que é um jogador que precisa ter a bola no pé, que precisa jogar mais para se desenvolver. Se o problema é físico, a torcida tem que entender que tem jogo domingo, jogo terça, passou 2 dias aí, jogo sexta de novo e tem outro jogo no domingo, que o jogador tem que ser poupado, tem que ser protegido para não ter uma lesão mais séria. Semana que vem já começa a Sul-Americana, vai ter o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. É tudo compreensível, a gente entende. Só que se ele tem a questão da limitação física, joga o primeiro tempo. É um cara que já entra, já sente o jogo, já consegue, né, distribuir as jogadas para os atacantes, porque ele tem muito potencial. É um jogador muito bom, não foi rei da América à toa, levou o Brasil ao ouro olímpico, que ele que transformou ali naquela Olimpíadas de 2016. E no Corinthians, não conseguiu jogar. Ele já chega com a lesão no pé, então tem toda aquela situação e, tem que atender o apelo da torcida. Ele jogou muito bem quarta-feira, teve lá, o Corinthians finalizou 5 vezes, 3 finalizações foram deles, deu passe pro gol, então tinha que ter começado jogando 99% aí, que eu acredito que o Corinthians tivesse jogado melhor o primeiro tempo com o Luan em campo. Não aguentou jogar o segundo? Tudo bem, é substituído, mas o time teria jogado melhor e talvez tivesse criado uma vantagem ali com ele em campo. Tudo bem, o Corinthians, segundo tempo, precisava empatar, precisava virar, forçou muito o jogo, tanto pela direita, tanto pela esquerda. O Mancini fez uma substituição aí em tese ousada, né, tirando o Gabriel, que é um volante, né, um meia de contenção, e colocando o Léo Natel. Só que o Léo Natel a gente sabe que não rende, desde que chegou ele não é um jogador que não tem um nível técnico pro Corinthians. Ele sempre deixa a desejar, mas entrou, então com ele em campo o Corinthians tinha, no momento que ele entrou, ele pela esquerda, o Gustavo Silva pela direita, o Jô como centroavante e o meio ali com o Otero, Luan e o Cantilho. Então um meio campo muito técnico, com muito passe ali, só que a bola não conseguia transpor mais uma vez a defesa muito bem montada do São Bento, que nos contra-ataques ainda levou perigo ali pro gol do Cássio, com a finalização do Juan, que entrou no segundo tempo também no time do São Bento, que poderia ali, no momento que o jogo ainda estava 1-0, São Bento podia ter aumentado a vantagem. Corinthians na pressão, pressiona daqui, pressiona dali, consegue um escanteio. Na cobrança, o Luan cruza para a área, a bola era para o Jô. O Jô, ao saltar para atingir a bola, o zagueiro toca nela com a mão e o juiz acertadamente marca pênalti para o Corinthians. Pênalti assinalado, muito bem cobrado pelo Fábio Santos, que é o cobrador oficial do Corinthians. Ele que tem uma média excelente de pênalti, não desperdiçou a chance e empatou o jogo para o Corinthians. Empatou o jogo já aí perto dos 35 minutos do segundo tempo, então já faltava pouco tempo para o Corinthians conseguir mais alguma coisa.
Nesse meio tempo, o Mancini ainda colocou o Gabriel Pereira, que, na minha opinião, deveria ter mais chance em campo, até porque o Gustavo Silva, né, o Mosquito, ele vem de lesão e depois que ele voltou, ele não conseguiu render o mesmo que ele rendeu na temporada passada. Então acho que ele teria que ter mais um tempinho aí de transição e por que não dar mais chance pro Gabriel Pereira, que é um garoto da base, né? Joga muito bem ali com a perna esquerda, cortando pro meio, lembra muito, como eu comentei num vídeo passado aqui do canal, o Pedrinho, hoje no Benfica. Então tem um jogador de qualidade que pode atuar tanto no meio quanto ali aberto pela esquerda, trazendo para dentro. Ele finaliza bem, ele tem um bom passe, já teve alguns jogos de deixar os atacantes do Corinthians na cara do gol, então acredito que poderia ter mais uma sequência aí. Já teve jogos anteriores do Corinthians que o Gustavo Silva, né, o Mosquito, ele atuou pela esquerda. Então, seria o caso, enquanto o Vital não volta, que pela previsão aí vai mais 10 dias, jogar o Mosquito pela esquerda, colocar o Gabriel Pereira na direita e tentar e encontrar um padrão de jogo para o Corinthians, que isso é o principal. O time parece um bando de jogadores ali que não treinam. A gente, mais uma vez, não sabe a realidade do dia a dia no CT, mas no jogo é o que a gente vê. É o que a gente enxerga, que são vários jogadores que chegam na hora, não acertam um passe, não acertam um cruzamento, e isso é complicado. O time que não acerta ali um passe de 10 metros, ele não pode almejar coisas grandes. Então, mais uma vez, foi um jogo muito ruim de se assistir do Corinthians. Ele consegue o empate ali, vai mais algumas tentativas para virar o jogo, mas não consegue, porque vamos dizer assim, faltava pouco tempo e faltava muita qualidade para os jogadores ali, na qualidade do passe, na inversão. E como eu disse no começo do vídeo, muitos erros de passes. Um jogo que todos os jogadores erram passe. O Cássio errou uma reposição de bola com as mãos. Ele errou a reposição de bola com as mãos e depois errou um passe com os pés. Então, fica muito difícil, porque vai começar lá atrás com a construção com o goleiro. O goleiro sai jogando, tal. Melhorou um pouquinho quando o Cantilho, já no segundo tempo, como o Gabriel tinha saído, ele foi lá atrás buscar essa bola e ele dá a saída. Então ele tem a qualidade do passe, a qualidade do passe dele é muito boa, então melhorou um pouquinho. Melhorou um pouco, mas na hora que chegava ali no meio-campo não conseguiu construir para tentar virar esse jogo. Ponto positivo do jogo, eu destaco o Gabriel, que jogou muito bem no primeiro tempo, foi substituído ali aos 20 minutos do segundo tempo, numa tentativa já um pouco de desespero, né? Vamos colocar mais um atacante, vamos pressionar o time do São Bento, mas o Gabriel foi muito bem enquanto esteve em campo. Pontos negativos, o Varanda, apesar de jovem, destaco, né? Muito jovem, tem muito pela frente, mas pela esquerda ele não consegue jogar. Outro é o Gustavo Silva. Ele, depois que voltou da lesão, não conseguiu ser o mesmo jogador, então precisa ser analisado. Ele, contra o Guarani ele não jogou bem, hoje ele já não jogou bem novamente, então são peças, né, que às vezes você muda a peça, muda um esquema, mas tenta melhorar. E o que parece é que o Corinthians não treina, não tem intensidade no jogo, e isso é perigoso. Vai chegar os adversários mais fortes e vai complicar. Porque ele já está se complicando contra os mais fracos, contra os mais fortes, vai ser bem difícil. Então precisa trabalhar e muito. Eu não sei, né? Mais uma vez eu vou insistir nisso aqui, eu não sei como é o dia a dia no treinamento. O que a gente vê no jogo é triste. Então, o Corinthians volta a campo já no domingo contra o Ituano, às 22 horas. Muito corrido, não tem tempo para descansar. E na quinta-feira já estreia na Sul-Americana, então ele tem que melhorar. Ah, mas o Paulista não vale tanto assim. Não vale, de fato, não vale. Só que a gente está vendo os jogos do Paulista aí e o time não evolui. E tem que evoluir porque tende a ficar mais difícil. A hora que a temporada apertar mesmo, esse time parece que não vai dar conta do recado. Então a gente fica preocupado como torcedor corintiano. Então valeu, encerrando mais esse pós-jogo aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe aí com os amigos, porque tem muita novidade vindo por aí. Um abraço.